Fala, meu amigo, tudo bem? Anderson da Liquida SP passando rapidinho aqui só para poder te mostrar o módulo de Gestor Pro, que seria para ordens de serviços, beleza? Passando uma visão rapidinho por cima aqui, o que a gente tem, tá? Temos ordem de serviço, que seria o principal aqui, o foco principal do nosso módulo, tá? Catálogo de serviços, inventários, analistas, relatórios e configurações, beleza? Vamos aqui passar por configurações, temos execução e aceites, ou seja, configurações da ordem de execução da ordem de serviço, tá? Capturas e automações, que seriam capturas e automações também de execução da ordem de serviço, o que a gente quer capturar ali para poder fazer os nossos relatórios, tá? Solicitação de avaliação do cliente, se a gente quer enviar, por onde que a gente quer enviar e assim por diante, tá? E aqui as classificações dos status e tipos de serviços que a gente vai disponibilizar. Fechado? Em relatórios temos um amplo relatório aqui, tá? Que é executado por ordem de serviço, então a gente consegue acessar um relatório aqui em tempo real da ordem de serviço executada e também temos um ranqueamento em um relatório dos nossos colaboradores para com os atendimentos que ele faz. Tá? Então é avaliado aqui, tá? Tanto a avaliação que o cliente atribui a esse colaborador pelo atendimento que ele prestou, assim como também a avaliação do tempo que ele leva para poder executar uma determinada ordem de serviço por base ao tempo que a gente estimou que essa ordem de serviço deveria ser executada. Tá? E se a gente clicar aqui para poder visualizar, a gente consegue visualizar todas as ordens de serviço a qual ele está vinculado e a qual está trazendo aí essa avaliação que a gente está vendo dele, beleza? Se a gente acessar aqui o gestor Pro novamente, temos aqui também analistas. Em analistas seriam os nossos colaboradores do Perfect CRM, que a gente atribui como analista no nosso sistema, ou seja, os analistas são os responsáveis para poder ir até a casa do cliente ou até o local de execução do serviço e executar essa determinada ordem de serviço que a gente passou, beleza? Inventários. Inventário seria destinado para quando a gente tem ordens de serviço na qual demanda a utilização de peças que vão ser cobradas do cliente após a execução do serviço, tá? Então a gente pode colocar aqui o nosso estoque de itens, beleza? Quantidade de estoque, custo unitário da peça para que o analista possa fazer o lançamento durante a execução da ordem de serviço e isso possa ser cobrado por parte do cliente. Fechado? Vamos agora em catálogo de serviços. Catálogo de serviços, eu já tenho aqui vários serviços cadastrados de teste, tá? Mas basicamente isso daqui seriam os serviços que a gente vai executar na casa do cliente. Seja uma revisão de um computador, uma análise de uma máquina, uma análise de um celular, digamos assim, tá? Então a gente consegue criar aqui de forma ampla os serviços, tá? Para que a gente possa indexar a ordem de serviço de uma forma facilitada para poder criar as nossas ordens. Tá? Então temos aqui código do serviço, nome do serviço, categoria, descrição, instruções de execução e muito mais, e até mesmo capturas, tá? As regras de capturas de evidência da execução. Tá? Se é opcional, se é obrigatório, se está desativado, qual tipo de mídia vai ser aceito como prova de execução, prova da evidência que o serviço foi executado, tá? Assim como também configurações adicionais das respostas que o colaborador tem que dar para a gente com relação ao atendimento e até mesmo o custo, tá? O custo do serviço a ser executado, beleza? Vamos voltar aqui, cadê? Gestor Pro e vamos em ordem de serviço. Em ordem de serviço, o processo é muito fácil, tá? Aqui é a parte administrativa, tá bom? Então vamos aqui em nova ordem de serviço, podemos definir chamada de referência, código do cliente, etiqueta do equipamento, status, tá? Título da ordem, prioridade do atendimento, beleza? E muito mais. Podemos selecionar o nosso cliente e também solicitar o uso das informações do cadastro do cliente como endereço do serviço, o contato também do cliente, a gente seleciona quem vai ser o responsável pelo atendimento, tá? E aqui o telefone do cliente também, beleza? Aqui seria o dia que está programado o atendimento do cliente.
Vou colocar para hoje às 13 horas, a duração prevista do atendimento, tá? E o analista responsável por este atendimento, tá? Pois o atendimento só vai aparecer para o analista responsável em questão para execução, tá? Tipo de atendimento vai ser um reparo, tá? Vou colocar aqui motivo do atendimento sem contrato. Podemos relatar os problemas relatados pelo cliente, também orientações de despacho, e aqui a gente coloca também os nossos serviços que a gente tem cadastrado aqui em catálogo de serviços. Fechado? Vou selecionar aqui alguns serviços para a gente fazer um teste. Colocar 2 serviços, tá? Você pode ver que a gente tem a numeração do serviço aqui, tá? E a gente pode arrastar e soltar também, beleza? O que significa isso, tá? A gente pode obrigar o técnico a fazer a validação, fazer a ordem de serviço por base nos itens que a gente está colocando aqui, tá? Então, se eu quiser, eu posso configurar que primeiro ele tem que executar esse, para depois estar executando este, tá? E ele não consegue pular um sem executar o anterior, tá? Podemos também deixar isso desativado, é tudo configurável, tá? Podemos exigir assinatura por parte do cliente quando executar cada unidade de serviço, vou deixar desativado, tá? Podemos deixar como atividade obrigatória ou opcional, tá? E também exigir aqui observação quando o serviço não é executado por algum motivo, beleza? Então ele consegue lá selecionar que o serviço não é conforme, não foi respondido, não vai ser executado, e aí ele tem que, obviamente, colocar uma observação por que não foi executado. Fechado? Aqui a mesma coisa e temos mais configurações desta ordem de serviço em específico, tá? Então podemos executar o serviço obrigatoriamente na ordem, que é o que eu defini aqui, tá? Exigir evidências em todas as atividades, ou seja, vai ter que anexar uma fotinho ali de execução do serviço quando concluído, tá? Exigir assinatura do analista ao encerrar a atividade, não precisa. Exigir assinatura geral do analista ao concluir, também não. Exigir assinatura do cliente ao concluir, vou deixar ativado aqui, tá? Solicitar a avaliação do cliente após a conclusão também, isso daqui é super bacana. E aqui tem a especificação dos canais que vai ser enviado aqui a solicitação de avaliação. Beleza? E podemos também estabelecer recorrências de execução desta mesma ordem de serviço. Fechado? Vou deixar desativado aqui por enquanto. E aqui a gente pode também estabelecer informações, tá, do equipamento que vai ser usado para poder fazer a cobrança. Então, digamos, se a gente mandar uma maquininha de cartão, conseguimos especificar aqui as informações para que o técnico leve esse equipamento e faça a cobrança a partir desse equipamento, tá? Eu vou criar aqui a ordem de serviço, beleza? Então temos uma ordem de serviço criada para poder ser executado pelo colaborador Eduardo. E aqui começa a mágica. Deixa eu acessar aqui o painel como colaborador Eduardo. Deixa eu pegar, opa, tô abrindo aqui o meu Outlook. Deixa eu copiar aqui o endereço de e-mail dele. Prontinho. Vou acessar em uma janela anônima, tá? Com os dados desse colaborador. Acessando. O que vai aparecer aqui para mim em gestor, tá? Ordem de serviço, porque tem serviço vinculado para ele, tá? Tem uma ordem de serviço vinculado a ele. Ele executou 2 ordens, tá? E tem uma ordem aqui pendente, que é o que a gente criou nesse exato momento, beleza? Eu vou abrir aqui. Eu sou o colaborador, estou acessando aqui como colaborador, tá? E essa daqui é a visão que eu tenho da ordem de serviço a ser executada, beleza? Quando eu inicio a ordem, tá? Eu tenho o WhatsApp aqui aberto, direto na mensagem, ou melhor, no número desse cliente, tá? Quando eu iniciar a ordem, observações adicionais, vai pedir localização, tá? Não vou colocar observações adicionais, também não vou colocar foto de início. Iniciei a ordem, beleza? Quando eu inicio a ordem, o meu cliente recebe automaticamente no WhatsApp, uma mensagem com as informações da ordem de atendimento. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá salvo neste número aqui.
Número da minha esposa, deixa eu segmentar. Opa. Então, ela recebeu aqui, iniciou a ordem, tá? E ela já recebeu aqui as informações do atendimento. Sua ordem de serviço começou, acompanhe ao vivo. O código de acesso é 0118, tá? Então, se eu clicar aqui, 0118, o código de acesso 0118, eu vou conseguir estar acessando aí a ordem de serviço em tempo real, vou conseguir estar acompanhando, beleza? Aqui, os dois estão pendentes. Há quanto tempo iniciou a ordem, tá? O que foi executado, quem é o analista, a ordem de serviço, o endereço, tá? A visita de analista, o dispositivo, tudo mais. Se eu tiver via celular acompanhando essa ordem de serviço, como que fica a visualização? Tudo bonitinho aqui desta exata forma, tudo responsivo, beleza? Então vamos voltar aqui para o Eduardo. Eduardo, vou iniciar a primeira atividade, tá? Observações, colocar qualquer coisa aqui, teste de ordem, evidência é obrigatória, colocar também qualquer imagem aqui de evidência, certo? Neste momento que eu iniciei a ordem, tá? Aqui no acompanhamento em tempo real já apareceu aqui também para o cliente, tá? Que a ordem foi iniciada, beleza? Está em execução esse serviço, tá? Se eu concluir a ordem, certo? Então, essa primeira atividade acabei de concluir. Adicionei uma evidência que pode ser acessado a qualquer momento. Pode ser acessado a qualquer momento, beleza? Para o cliente também já vai estar aparecendo aqui em tempo real no acompanhamento dele, que foi concluído essa etapa, tá? E podemos acompanhar também, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, dividir a tela. Seria bacana demais. Pronto, consegui dividir a tela aqui. Se eu iniciar essa outra atividade, essa segunda atividade aqui, vai aparecer em tempo real aqui também, tá? Obviamente tem um certo delay, mas aparece aqui que está em execução, tá? Se eu fazer a atividade, teste de serviço, tudo bonitinho, vou anexar também uma mídia de conclusão da atividade, beleza? Aqui para o cliente, no acompanhamento em tempo real, também vai aparecer que foi concluída essa segunda etapa, beleza? Aqui ele me solicita para poder assinar, tá? Assinar a ordem de serviço, tá? Então podemos relatar o que foi executado, isso técnico, né? O custo do serviço, se tiver algum custo, as peças adicionadas, se tiver alguma peça, também o custo dessa peça, tá? Podemos também adicionar uma imagem da manutenção e termos também aqui as informações do cliente que vai assinar. Anderson Muniz da Silva, assinatura do nosso cliente, confirmando que de fato foi executado esse serviço e que está de acordo com os valores cobrados, se tiver algum valor, tá? E aqui vai ser concluído, beleza? Ordem de serviço concluída, tá? O link de acompanhamento em tempo real, ele é fechado. E aqui, se a gente olhar no WhatsApp, também é encaminhado para o cliente de forma automática. Avalie o atendimento da ordem de serviço por Eduardo Matos. Acabou de executar? Recebemos aqui a solicitação de avaliação, tá? Então podemos acessar a avaliação. Se tivermos via celular, ele também aparece aqui com layout bonitinho, tá? Responsivo para celular. Fechado? Então podemos avaliar o atendimento como um todo, tá? Você recomenda esse atendimento? Sim. Atendimento rápido e correto. E o cliente avalia tudo bonitinho aqui o atendimento que foi executado, beleza? Para o colaborador, ele tem acesso à avaliação? Não tem acesso, tá? Isso daí é uma informação restrita para o gestor, beleza? Então aqui a gente tem a assinatura por parte do cliente, o colaborador consegue acessar o relatório da ordem de serviço executada, tá? Mas somente o gestor consegue estar visualizando mais informações aqui do atendimento, que seria em gestor, ordem de serviço, temos a ordem de serviço aqui concluída, tá?
ele pode estar acessando e ele consegue estar vendo a avaliação que o cliente atribuiu. Tá? Também temos aqui toda a auditoria do que foi executado durante esta ordem de serviço em questão, beleza? Em relatórios, podemos acessar o relatório completo dessa ordem de serviço em questão, tá? Certo? E aqui para o seu cliente também, se a gente acessar a tela do cliente, vamos aqui em clientes, vamos em logar como cliente, tá? Ele consegue ver todas as visitas. Deixa eu adicionar uma nova ordem aqui. Gestão de ordem, copiar essa ordem em questão e colocar aqui como, cadê? O horário de atendimento, vou colocar às 14 horas e vou salvar a ordem. Certo? Então a gente tem uma nova ordem de serviço para esse cliente em questão. Se a gente acessar como cliente, vai aparecer aqui as visitas em aberto, tá? Na tela padrão do Perfect CRM do seu cliente, beleza? Se acessarmos aqui em relatórios, ele também consegue visualizar, tá? Todas as ordens de serviços que foram executadas para ele, os agendamentos que temos em aberto, tá? Os concluídos, e o seu cliente consegue estar acessando também o relatório do atendimento dele aqui, tudo bonitinho para poder conferir posteriormente, beleza? Então esse é o nosso módulo de ordem de serviço que acabou de sair aí, está disponível no mercado para aquisição. Fechado?